Boa tarde. Hoje, terça-feira, 19 de março, é Dia do Pai. Uma data celebrada aqui em Cabo Verde e em muitos países do mundo. Os pais, o pai, aquele entusiasta, aquele que é muito infusivo, muitas vezes também tímido, aquele que dedica, aquele que presta atenção no seu filho. Esta data também é importante para o programa Sociedade Aberta porque temos foco na família. Queremos hoje aqui prestar atenção às responsabilidades de ser pai. Nós convidamos para estar aqui conosco dois pais de gerações diferentes. Temos Romário Fortes, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Portanto, é pai, tem mais de 20 anos, tem 2 filhos. Também conosco nós temos Orlando Crispim. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui, é um prazer. É pai também e tem 3 filhos. 3 filhos. Obrigado aos dois por estarem aqui conosco. E você também lá em casa, já sabe, pode participar. É só ligar para 594-9714. 594-9714. Este número aparece agora no seu ecrã. Pode dar um toque e a nossa produtora vai retornar a ligação. Não vai ter que gastar nada com a ligação. Portanto, já sabe, participe e procura-nos também nas redes sociais, principalmente no Facebook, procura Sociedade Aberta e deixe os seus comentários sobre a responsabilidade de ser pai. Lembrando que hoje o nosso tema de conversa é responsabilidade de ser pai. E você também é chamado a participar, é só ligar para 594-9714, 594-9714, liga para este número, a nossa produtora retorna depois a ligação e vai poder também dar a sua opinião sobre a responsabilidade de ser pai neste dia do pai. E parabéns aos dois, né, por serem pais, estar aqui também no programa. Comece por si, Romário Fortes, para nos dizer o que é ser pai? Muito obrigado. Então, ser pai, acredito que todos nós somos filhos de pais celestiais. Então, ser pai é uma bênção enorme e um privilégio de poder trazer filhos à Terra e aprender enquanto nós ensinamos, enquanto nós educamos. Ser pai nos permite desenvolver um amor diferente de um amor romântico, que acredito que só é possível por meio dessa experiência. E todos nós temos esse privilégio de ser pais. E é uma grande bênção e é um grande aprendizado também, porque enquanto nós ensinamos aos nossos filhos, nós aprendemos bastante. Nós aprendemos a tornar uma pessoa melhor e a ser um pai melhor também. Uhum. O que poderia acrescentar mais o que é isso de ser pai? Ser pai é preparar vidas para toda a vida. É trazer pessoas para a vida e prepará-las de tal forma que elas possam, ao mesmo tempo, viver vidas que sejam gratificantes quanto relevantes. Quando eu falo de gratificantes, eu falo do ponto de vista pessoal do filho que nós temos. Vidas que, quando ele chegar o momento de fazer algum balanço ou ponderar sobre aquilo que realizou, ou o ponto a que chegou, possa dizer sempre: eu fiz boas escolhas. Sou feliz pelas escolhas que fiz. Sou feliz porque escolhi como escolhi. Quando eu falo de preparar filhos para que tenham vidas relevantes, eu falo já do ponto de vista daqueles com os quais eles vão se cruzar na vida. Sejam preparados de tal forma que a vida deles possa aportar valor, acrescentar algo às pessoas, quer da sua própria, vamos dizer assim, entourage, como das pessoas que estão mais além. Beneficiar de alguma forma, trazer algum ganho, ser vidas que as pessoas possam querer tê-los perto. Esses sim, esses eu quero perto de mim, esses trazem-me alguma coisa. E é papel do pai preparar os filhos para a vida, para ter esses dois benefícios. Mas eu também vejo o ser pai como o pai como alguém com direitos, com alguns direitos. Não é muito comum pensar-se no pai ou no homem como alguém que tem direitos. Fala-se de defesa do direito das crianças, do direito das mulheres, mas não é muito frequente ouvir-se falar do direito do pai ou do homem. No caso do pai. Eu vejo o pai como alguém com direitos. Penso, por exemplo, o pai tem direito, para já, de saber que vai ser pai. Aquela notícia que a esposa dá. E muitas são criativas no dar essa notícia. É um direito que o pai tem. Eu vejo o pai como alguém com direito de desenvolver ou iniciar um relacionamento com o seu filho
quando ele ainda está em gestação. No Quando é ventre. que começa então a responsabilidade de ser pai? A responsabilidade de ser pai começa efetivamente antes de o ser. Porque há o desejo de ser pai, e ele, como quer ser pai e quer ser um pai responsável, quer ser um bom pai, prepara-se para ser pai. Portanto, é antes de ser pai. E não ter que, de repente, se confrontar com a notícia de que é pai. Ou de que vai ser pai. É algo intencional. Eu desejo ser pai, eu vou me preparar para ser pai. E isso envolve muita coisa. Envolve a escolha até da futura mãe do filho. Envolve ele se preparar para ser um pai adequado para educar o seu filho de forma própria. Envolve o momento certo para ser pai. E ele pondera tudo isso. E com a sua esposa vai chegar um dia em que ele vai dizer, ou eles os dois vão dizer, creio que chegou o momento para sermos pais. Romário, o preparar para ser pai é importante? Acredito que sim. Como o meu colega disse, eu acho que nós devemos preparar-nos com antecedência, muito antes de sermos pais, mas muitas vezes o que é que acontece é que, de repente, tem-se uma notícia que vais ser pai e talvez não estejas preparado. E esse é o momento, talvez, de começar e não deixar que as mulheres passem por todo o período da gestação sozinhas, que enfrentam esse período sozinhas, todas essas dificuldades que elas enfrentam, para depois, ao nascer a criança e começar a ter essa responsabilidade. Muitas vezes há homens que são incutidas essas responsabilidades. Eu acho que nós temos que nos prepararmos para ser pais o quanto antes, se não prepararmos antes, pelo menos no momento da gestação e participar dessa gestação. Participar como da gestação? O meu colega frisou termos esse direito de participar durante a gestação. Acredito que estar perto. Porque há estudos que dizem que a criança, durante a barriga, ele reconhece a voz, tatos, se você tocar na barriga. Então, esse momento com o filho facilita essa ligação à nascença. Quando o filho nasce, ele já reconhece a mãe e o pai, caso o pai esteja presente durante esse período da gestação. Então, acho que isso é importante. Mas também sabemos que a gestação é um período que acarreta muitos custos. E muitas vezes esses custos só são acarretados pela mulher. E faz parte da preparação também suportar esses custos, ajudar e participar, porque é sua responsabilidade também. Estar presente, nisso de estar presente, ir com a mulher durante aquele período, também começar a sonhar juntos, o nome, decidir em conjunto, tudo. Exato, eu acredito nisso. Eu acredito que estar presente, ir às consultas, a ver, escolher o nome, pensar nas roupinhas, comprar as pequenas coisas, isso ajuda a criar esse laço afetivo com a criança, mesmo antes da criança nascer. Isso ajuda também para a mulher gestante a ver que não está sozinha, que não enfrentar esse período, essa nova etapa da sua vida sozinha. Infelizmente, vemos que muitas vezes há casais que não moram juntos ou que terminam um relacionamento, mas eu acho que isso não tem de implicar nessa responsabilidade que o pai tem com a criança. Então, mesmo assim, deve participar nesse período de gestação e estar presente. Quando a criança nasce, vem o período de amamentação, aquele período de acordar da madrugada, a responsabilidade deve ser dividida. Um bom pai é aquele que está lá sempre presente, partilha também dessa experiência, o pai, mãe e filhos. Eu partilho completamente. O pai, até para poder vivenciar aquela fase inicial da vida do filho, deve estar presente, deve ajudar em tudo o que for necessário. É claro que a mãe é a mais solicitada, porque o bebê acorda para mamar, é a mãe que amamenta. Sim, sim. Mas o pai pode, por exemplo, pegar o bebê e trazer, se estiver num outro quarto, ou estiver num berço com alguma distância, pode ir lá, se estiver acordado, ou se acordar, às vezes não acorda, e trazer e ajudar a mãe. E viver de perto. O que muitas vezes nós, homens, fazemos, somos testemunhas distantes do nascimento e das primeiras dias dos nossos filhos. E perdemos muita coisa, muitas experiências marcantes que os homens deixam de viver quando não são pais presentes e próximos.
não vivem aquela paternidade de forma intensa e muito presente. Para viver a paternidade intensa também, Orlando, é necessário o pai, naquele primeiro, quando começa a ir para o jardim de infância, ser a sua responsabilidade ou dividir essa responsabilidade com a mãe? Eu creio que pode ser, vai depender da realidade do casal, não é? Pode ser que seja mais fácil para o pai levar, pode ser que seja mais fácil para a mãe levar. Eles terão que chegar a esse acordo, mas deve haver uma disponibilidade total do pai de fazer isso. Eu creio que é algo prazeroso. O pai pegar a sua criança pequena e levar ao jardim, levar às consultas, aos controles que há quando são pequeninos. Sim, sim. Eu acho que é um motivo de grande Tem as satisfação. vacinas que tem que tomar. As vacinas que tem que tomar e ser o pai a levar é algo que eu acho interessante, eu acho, porque é raro. Vem acontecendo com alguma frequência hoje, mas não é tão frequente como seria desejável. Romário, nós sabemos, como você disse aqui, que às vezes acontece aquele momento, infelizmente, que há aquele relacionamento que as pessoas não são casadas, tipo, há uma separação ainda quando a mulher está grávida, o pai já não está lá para acompanhar na fase da amamentação, e quando o pai mora num sítio, a mãe mora no outro, qual deve ser aquela questão da responsabilidade do pai? A responsabilidade deve ser só aquela responsabilidade financeira, que vamos falar mais à frente, ou tem que estar lá presente também, buscar o filho para levar ao jardim? Ou se a mãe disser, não, eu não quero saber de ti, não tens que estar aqui na minha casa. Qual é que deve ser a posição do pai nessa circunstância? Eu acho Isto que acontece nas nossas realidades. acontece. Eu não vivenciei isso, mas eu sei que acontece, eu já vi casos. E eu acho que, independentemente da circunstância, o pai deve ter as suas responsabilidades e arcar com elas. E participar, mesmo que não vive com a mãe da criança, não está lá muitas vezes à noite, mas ele pode ir dia e cuidar por algum período da criança para também dar algum descanso à mãe, que necessita muito nesse período. E também, quando passar por ir à consulta ou ir ao jardim, também deve ter essas responsabilidades. Eu gostaria de contar duas experiências que eu tive, por exemplo, no meu primeiro filho. Quando à noite, eu não acordava à noite para cuidar dele, mas de manhã, como eu tinha um trabalho que me permitia estar em casa de manhã, eu cuidava, após o meu filho ser amamentado, eu cuidava da criança para que minha esposa pudesse descansar. Eu cuidava, fazia a criança dormir, trocava a fralda, fazia tudo para que nesse período ela pudesse descansar. Eu acho que é isso, essa sinergia, essa entreajuda, porque afinal o filho é de nós dois. É uma bênção para os dois, mas também é uma responsabilidade para os dois. Já no meu segundo filho, quando a minha filha nasceu, eu pude participar do parto e eu estava ajudando as enfermeiras, precisavam de alguma coisa, ele dava. E foi uma experiência enorme, gratificante, uma experiência que me marcou. Eu quisesse ter tido essa experiência com o meu primeiro filho também. E eu acho que essas coisas nos ajudam a criar um laço maior e afetivo com os nossos filhos. Participar desses momentos nos ajudam a desenvolver um amor. Porque toda a gente fala que quando a criança nasce há um amor, há um elo muito grande entre a mãe e a criança, porque carregou por 9 meses, sentiu e todas essas coisas. Mas acredito que se nós estivermos presentes também durante a gestação e nesses períodos podemos criar também um elo muito forte com os nossos filhos. E esse elo muito forte tem a ver com dar afeto, dar amor, que é o mais importante, ou não? É o mais importante. O mais importante é o pai doar-se aos filhos. Dar do seu tempo, dar da sua experiência, dar de momentos chamamos de tempo de qualidade com os filhos. Há muita coisa que nós podemos fazer junto com eles que vai nos servir tanto para lhes dar o prazer da nossa presença, porque eles querem, como também para os ensinar, os educar, os moldar, os disciplinar. Porque estamos perto, sabemos o que é que se passa, sabemos o que é que eles fazem, sabemos qual é a tendência, porque nós estamos perto. Então fica mais facilitada a vida até da educação do filho, porque o pai se doa, o pai está lá, o pai é disponível e sabe que os filhos precisam dele e ele está completamente à disposição deles. Então, e é mais importante esse doar-se do que dar algo material.
Mas em Cabo Verde nós observamos muitas pessoas dizem, eu pago a escola do meu filho, as pessoas se concentram mais naquele aspecto mais financeiro. Isto tem a ver com a educação também que as pessoas tiveram lá atrás? Acredito que sim, porque as pessoas normalmente agem como aprenderam. E o achar que, porque eu dou alguma coisa, eu já cumpri o meu papel, é um Principalmente erro. quando o pai não está lá presente. Quando não está lá presente, tem essa postura mais quando o pai não está lá presente. Não vive com o filho. Sim, ele tem essa postura porque ele acha que já fez o seu papel. E não é esse o papel do pai. Porque se o pai contentar-se com meramente ser provedor, dar algo material, ele corre o risco de, com o tempo, passar a ser uma distante memória estática na mente dos seus filhos. Os seus filhos vão saber que tinham um pai, mas não vai haver laços, não vai haver ligação, não vai haver afeto. Eu conheço a história de uma senhora que no mercado da praia, certo dia, alguém lhe perguntou quem é teu pai, e ela, seu pai chamava-se João, e ela disse, meu pai é um tal João não sei das quantas. Sabia quem era o pai, sabia o nome do pai, mas não se relacionou com o pai. Não é? E essa falta de ligação com o filho vai fazer com que o filho depois te veja como um fulano tal qualquer. Não é? Tu perdes essa bênção, como o nosso colega aqui disse, do lado afetivo que podes desenvolver com os teus filhos. Porque o pai, quando ele se investe tempo e sua vida a favor dos teus filhos, o que é que acontece? Além de desenvolver aquela relação de pai e filho, ele desenvolve uma amizade para toda a vida. Vai chegar uma altura em que o filho já não vai depender do pai, mas vai continuar amigo do pai. E essa é uma coisa de que nós não devíamos abrir mão nunca. Mas, voltando para a questão financeira, tendo em conta a nossa realidade, mas a responsabilidade financeira é de quem? Ou é partilhada? A responsabilidade financeira é primordialmente do pai. Por quê? Porque ele é o provedor. Isso me faz recuar muito tempo atrás e ver a origem da família. Quem criou a família também deixou o manual de instruções de como ela funciona. Quem criou a família também deixou no seu manual de instruções como a família deve começar, como deve ser o relacionamento entre cada membro da família. E foi atribuído ao homem o papel de provedor. A responsabilidade de prover é do homem. Pode ser partilhada? Pode ser partilhada. Mas a responsabilidade primeira é do homem. Romário, o que é que pensa disso, tendo em conta a nossa realidade também? Nós temos que falar para a sociedade, para as pessoas lá em casa, essa questão de quem deve prover, a responsabilidade é de quem em relação financeira, em relação ao filho, ao sustento financeiro da família, no caso, né? Compartilho do pensamento do meu colega. Acredito que a responsabilidade primordial é do pai. Claro que vivemos numa sociedade em que há diferentes formações de família, nesse caso também a responsabilidade deve ser compartilhada e mesmo sabemos que muitas vezes talvez o trabalho do pai sozinho não consegue arcar com todas as responsabilidades e a esposa também trabalha e compartilha dessas mesmas responsabilidades. Deve ser feito. Mas eu acredito que essa responsabilidade deve ser do pai ou pode ser compartilhada. Prover até quando? Até que o filho seja maior, até que o filho esteja em condições, ou vamos ver cada caso é um caso? Acredito que depende muito. Como nós vemos, talvez até que o filho tenha um trabalho ou que vá à universidade, que estuda e que sai de casa e que tem as suas próprias responsabilidades. Só não deve ser até nunca mais, porque nós devemos deixar que os nossos filhos cresçam e saiam para a vida. Por exemplo, no meu caso, eu senti que eu cresci muito mais quando eu tive as minhas próprias responsabilidades. Quando eu saí de casa, eu tinha que sustentar uma casa. Foi um período de grande crescimento e amadurecimento como homem e como pessoa. E nós não devemos privar os nossos filhos disso, terem responsabilidades para crescerem. Então, nós devemos apoiar, sustentar, contribuir para a vida financeira dos filhos, sim. Devemos ensiná-los também,
mas chega a um ponto que nós devemos deixar que eles assumem as suas próprias responsabilidades. Claro que eventualmente na vida temos dificuldades ou desafios, pontualmente podemos os ajudar também. Eu não vou dizer que depois que saírem de casa nunca mais os temos de ajudar, mas seria o ideal, porque quer dizer que eles conseguiram se manter e se sustentar. Uhum. Quando os filhos nascem, nós sabemos, enquanto pais, né, é um outro ser, é uma outra pessoa que está a nascer, tem também, vai ter também as suas condições depois, vai mostrar, vai querer, principal, em que momento? Vários especialistas dizem que é dos 0 até os 10 anos que se consegue educar. E nesse período passar o quê? Que tipo de educação se deve dar? Neste período de 0 aos 10 anos, porque depois dos 10 entra naquela fase da pré-adolescência, começa também a vincar as suas ideias. Como é que deve ser esses momentos de um pai para o filho ou para a filha? O que o pai deve fazer é ensinar, instruir, mostrar, mas ser. É mais fácil educar quando tu és do que quando tu só dizes. Nós lemos na palavra de Deus esta frase: ensina o menino o caminho em que deve andar e até se envelhecer não se desviará dele. Menino quer dizer criança, alguém pequeno. Há um erro que às vezes nós cometemos, que é dizer: ele ainda não entende, vamos esperar que ele entenda e então vamos corrigir, vamos ensinar, vamos mostrar. Nisto chega aos 10 anos, à fronteira. E o estrago já está feito. Já não tens mais tempo para instruir, para ensinar, para moldar. É mais fácil nós fazermos uma modelagem em algo que esteja mais mole do que numa coisa dura. Imaginemos uma laje. Vamos fazer uma laje e a laje fica com defeito. Já pusemos o botão e alguém nota, há um defeito ali na laje que tem que ser corrigido. Se o defeito for corrigido imediatamente, essa laje pode ser removida até com a água. Quer dizer, sem muito esforço, sem muito custo. Mas se ninguém notar esse defeito na laje, e se passarem 2, 3 dias e alguém depois vier com olhos de ver e aperceber-se da deficiência, para corrigir essa deficiência vai ser necessário recurso à marreta, algo pesado, e fazer um estrago enorme para fazer uma correção que não se fez cedo. Ensinar o menino o caminho que deve andar desde cedo vai fazer com que ele, quando chegar à altura de se comportar, vai pôr em prática aquilo que aprendeu quando era menino. Nós retemos o que nós presenciamos nessa idade de início das nossas vidas. E outra vantagem que nós temos ao ensiná-los quando são pequeninos é o facto de eles aprenderem primeiro por imitação. Daí eu ter dito há bocado que o pai tem que ser e não apenas dizer. Vamos pegar neste ponto e voltar daqui a pouco, porque lembrando ao nosso telespectador, você que está conosco, telespectador e telespectadora, já sabe, pode participar. É só ligar para 594-9714. 594-9714 é este o nosso número. Caso queira participar aqui, dê a sua opinião também sobre a responsabilidade de ser pai. Nós saímos à rua, ouvimos a opinião de alguns pais, eles agora vão dizer o que é ser pai. Agora, mas parece que não é possível ter, não sei se não tem. Vamos ouvir? Daqui a pouco, então, vamos ter este depoimento dos pais que nós ouvimos na rua. Vamos voltar aqui para a conversa. Nós ouvimos o Orlando Crispim estava aqui a dizer que o ser, ou seja, ensinar, educar por exemplo. Por que devemos, nós pais, o pai deve educar o seu filho, por exemplo, com exemplos concretos e não só com palavras, como ele disse? Porque, como ele disse, a criança aprende muito ao ver. E é meio contraditório dizer alguma coisa e fazer o contrário. E ele se questiona. Criança, eles aprendem muito rápido, eles têm também esse poder para questionar. Eles questionam porque é que
Ele me diz isso e me faz o contrário. Muitas vezes vão imitar o nosso comportamento, mesmo inconsciente. Eu vejo isso no meu próprio filho. Muitas vezes ele faz coisas que ele me viu fazer, ou pelo menos ele tenta fazer. E por isso é muito importante também dar um bom exemplo aos nossos filhos, mas também não descurar da parte de ensinar, de conversar. Muitas vezes nessa fase de criancinha vemos muitos comportamentos que mais lá na frente vamos achar que são errados, mas que muitas vezes deixamos passar porque é normal numa criança. Eu acredito que é nessa fase que devemos corrigir esses tais comportamentos, falando com a criança, educando, muitas vezes repreendendo, para que possa abandonar esses comportamentos e tornar uma pessoa melhor, e mais tarde não vamos tentar corrigir esses comportamentos e, como ele frisou, será muito mais difícil. Eu vejo isso no meu filho, que ele já fala, ele compreende, então ele tem uns comportamentos e muitas vezes eu só sento e converso com ele e depois ele chega, fez alguma coisa no jardim, eu ensino que não deve fazer. E no outro dia, quando eu busco ao jardim, ele já me diz que ele não fez. Então ele aprendeu, mas eu poderia ter deixado passar porque é uma criança e ele iria repetir isso, tornar um hábito, e esse comportamento seria parte de um comportamento que ele terá para a vida. E o pai, tanto o pai como a mãe, né, nunca se deve cansar em repetir. Aprendemos por repetição. Podemos ver isso nas Escrituras, o Senhor repetiu as mesmas coisas várias vezes. E porque nós precisamos disso. Muitas vezes vamos à escola também, aprendemos aquelas mesmas coisas várias e várias vezes. Nós, seres humanos, aprendemos por repetições. E quando mais fazemos, mais tornamos melhores em fazê-lo. Então não devemos cansar em ensinar, em educar os nossos filhos. E sempre que temos uma oportunidade, devemos aproveitar essa oportunidade para o mesmo. Uhum. Eu sei também que o Orlando Crispim é religioso. A parte espiritual é importante na educação dos filhos? A parte espiritual é chave. Nós devemos ter em conta, e é uma coisa que nós não temos tanto em conta hoje em dia, que nós somos seres espirituais. Nós nos olhamos como seres humanos. E de facto o somos. Mas somos mais seres espirituais que momentaneamente estamos a ter uma experiência humana do que meros humanos que de vez em quando têm uma experiência espiritual. E o que nós fazemos normalmente é dedicar-nos totalmente ou quase que exclusivamente à parte humana, à parte material, à parte física, e descuramos completamente a parte espiritual. Uhum. A parte espiritual é a nossa essência. E ela se reflete na nossa parte humana. Se nós cuidarmos da nossa parte espiritual, do nosso relacionamento com Deus, esta parte vai ter efeito na nossa parte humana, na educação dos filhos. Porquê? Os filhos são herança do Senhor, diz a palavra. Deus é que nos dá os filhos. E Deus pôs na sua palavra como educar os filhos. Se eu descuro a palavra de Deus, eu vou educar os meus filhos de acordo com o que a minha cabeça sugere. É como alguém comprar um equipamento, um telemóvel, uma coisa de alta definição, e essas coisas sempre vêm com o seu catálogo. Essa pessoa compra esse material e diz, mas o catálogo eu não preciso, vocês podem deixar isso. Há muita gente que faz isso. Exato, eu não quero lixo em casa, fiquem com o catálogo. Uhum. Eu sei lidar com isto, eu vou descobrir como é que isto funciona. Tu compras um equipamento de corrente 110, dispensas o catálogo, chegas em casa e ligas esse equipamento na corrente 220. Queimas o equipamento. Uhum. A mesma coisa é connosco em relação à paternidade e à nossa vida de maneira geral. Quem nos criou também deixou o manual de instruções. Só que nós dispensamos o manual de instruções e fazemos do nosso jeito. E o nosso jeito de fazer tem produzido a sociedade que nós temos hoje. VBG, famílias monoparentais, famílias desestruturadas, jovenzinhos metidos no crime, provenientes geralmente de famílias desestruturadas, de famílias que não funcionaram. Porquê? Porque não funcionaram de acordo com o manual do Criador da família, que é Deus.
A primeira instituição criada na face da terra é a família. Deus criou tudo o que existe, visível e invisível. Cada coisa que Ele criou, Ele foi dizendo, é bom, isto é bom, eu fiz um bom trabalho. Quando Deus chegou ao momento de criar a família, para todas as outras coisas, Deus disse, haja tal coisa, e a coisa apareceu. Apareça tal coisa, e a coisa surgiu. Quando chegou o momento de criar o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu vou fazer o homem. E quando Ele fez o homem, quando Ele fez a família, Ele disse, já não disse é bom, Ele disse é muito bom. E Ele deu as instruções ao homem. Para vocês funcionarem, e terem sucesso, e se darem bem, e irem a um bom termo, eis como o meu manual de funcionamento e de instruções diz. O homem, a certa altura, deixou de lado o manual. Vamos voltar a isso daqui a pouco, porque agora sim vamos acompanhar alguns pais que ouvimos na rua falar de responsabilidade de ser pai. Minha experiência enquanto pai tem de ser um bocadinho responsável, porque filhos vão começar a ver da educação é de lá de casa que vou começar a ver da educação e não só a responsabilidade de pai ele é duro porque vou ter que mirar para dar menino, vou ter tudo enquanto que é para tratar para dar um menino, porque o menino quando ele pedir é para o tempo para dar. Ele é menino, tem que dar. Não é só dizer, não, meu pai. Não é só aquilo assim que é responsabilidade do pai. Mas quando isto se torna mais grande, adolescente, te torna mais fácil ou mais difícil? Já devem de tornar, uns devem de tornar fácil e outros devem de tornar já mais difícil. Por quê? Já de começar, já devem de criar outras coisas. Já devem de começar a criar já outras coisas que não é bebê. Bebê vou ter tempo a ele. Mas quando ele vem de criar, já devem de ser, uns devem de ser mais fácil, outros devem de ser mais difícil. E quando isto se torna mais difícil em termos de relacionamento entre pai e filho ou pai e filha, qual é que deve ser a posição do pai? Enfrentar aquele filho ou dar-lhe mostrar que ele é outra pessoa também respeitar a sua posição? Sim, vou ter de enfrentá-lo e dar-lhe respeito que é para mostrar que vou sempre pai. Para mostrar que vou é pai. Vou ter de chamar a atenção que é para ele que vou sempre pai. Tenho 2 filhos. A responsabilidade de ser pai não tem que espiar ele como um planta para ele crescer e para ele dar frutos. Não tem que regá-lo sempre. Se ele é nosso sangue, não tem que cuidar até ele dar um fruto, porque se não que tratar dele, ele acaba por ser um marginal na sociedade. E não tem um iote hoje em dia é que mães é que te carrega filhos, mas os que têm aquele suporte de pai. Então este acaba por murchar um parte daquilo lá antes de voltar rebelde. E minhas filhas sempre me cuidam desde criança até a fase adulta. Aquele mabetes tem 25 anos, aquele mais pequenino tem 10 anos. Tem diferença de 15 anos, mas sempre é coisa que sempre me lutar para que faltar nada, principalmente para dar educação. Tenho 2 filhas, um deve fazer 5 anos no mês de agosto e o outro deve fazer 2 anos no mês de julho. Ser pai é uma grande responsabilidade porque vou ter que criar, vou ter que mostrar o que é direito, o que é maior, desde lá de pequenino, e para quando eles criar, depois vai fazer igual para o que vou fazer desde que é pequenino. Porque vou ter que dar aquele amor e carinho. Ser pai não é só ser pai, pode ter que nome, pode ter ser nome não existe. Te sentiu uma grande responsabilidade mesmo por ter 2 filhos? Sim, é uma grande responsabilidade porque vou ter que ir todo dia para batalhar para os 2. Eu vou saber que eu vou estar na casa, sentado, como vou saber que vou ter 2 filhos para alimentar, vou ter que estar ali, dar a luta. Graças a Deus me tenho trabalho e me sustentar de maneira como gasto pode. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar da responsabilidade de ser pai neste Dia do Pai. Dê a sua opinião também. Fala sobre as responsabilidades de ser pai.
Nós ouvimos, eu vou querer ouvir o Romário Fortes primeiro, o que disseram esses pais na rua sobre a responsabilidade de ser pai. É isso mesmo ou falta alguma coisa? Foi bom ouvir os depoimentos, falaram muito da responsabilidade financeira também, mas de educar, de ensinar. Teve um senhor que falou que ser pai é como cuidar de uma planta, plantar, cuidar e que um dia dê frutos. Eu acho que a maior alegria de um pai pode ser ou deve ser quando que o filho cresce e que tem a sua própria família, tem as suas próprias responsabilidades. E apesar que todas as pessoas têm as suas escolhas que fazem na vida, né? Mas o ensinar, o educar desde criança ajuda que os nossos filhos, homens e mulheres, se tornem pessoas melhores quanto adultas e com pessoas que tiveram exemplos e também que podem assumir responsabilidades e evitar muitas dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Eu acredito que muitos dos problemas que temos na nossa sociedade é por pessoas que criaram também com a ausência do pai. Eu vi um filme, certa vez, contava uma experiência nos Estados Unidos, e isso também é comprovado por um estudo, que a maioria das pessoas que eram participantes das gangues eram pessoas que cresceram numa família monoparental, que a mãe saía para trabalhar, ficava em casa sozinha e com esse ambiente levava a cometer esses delitos. Então, a falta de uma figura paterna influencia grande parte a vida de uma criança. Eu tenho um grande relacionamento com o meu pai, mas eu lembro por causa do trabalho, ele teve alguns anos fora e eu sentia muita falta dele. Eu sentia muito essa ausência, me doía um pouco, porque eu gosto de estar perto, eu gosto de estar com ele, eu gosto de conversar com ele. E então eu sei como, por parte da minha vida, ele esteve fora por causa do trabalho. Eu sei o quanto isso nos deixa falta. Então eu sei que também esses problemas podem serem resolvidos com uma boa educação e com um pai presente na vida dos filhos. Uhum. Orlando Crispim, nós ouvimos também esses pais, o que é que poderia acrescentar? Há uma ideia clara da responsabilidade de ser pai? Pelo menos nesses depoimentos. Nesses depoimentos, tu percebes duas coisas. Há esse peso da responsabilidade, por um lado. As pessoas sentem que é um peso. Mas há também esse conhecimento de que eu devo investir nos meus filhos. Aquele pai que falou de como uma planta. Mas ser pai deve ser um prazer. Deve ser um motivo de realização. Eu não penso tanto no lado financeiro. Porque para mim o lado financeiro é detalhe até. Primeiro eu sou pai. Primeiro eu amo aquele filho. Primeiro eu quero ver aquele filho bem. Depois eu vou ver com que valores materiais eu posso fazer isso. Mas sabe da sua responsabilidade. Mas sei. Sim. Sei, não, mas isso é essencial. Não? Sim. Isso é tão essencial, claro, que é tão claro que não devia nem ser questão. Não é? Eu devo ir além. Vamos dizer que isso é o básico. Eu devo ir muito além do dar alguma coisa. Temos uma pessoa em linha, temos alguns telespectadores a quererem também dar a sua opinião. Salvador de Barros, na Ilha de Santiago, concretamente na cidade da Praia. Tira chapéu, olá, boa tarde. Boa tarde, Salvador. Alô, boa tarde. Salvador, está a nos ouvir? Sim. Boa tarde. Pronto, vou pedir a produção para falar com o Sr. Salvador para ouvir só no telefone mesmo. Porque se ouvir na televisão tem uma diferença, alguns segundinhos de diferença pode criar algum ruído na comunicação e voltamos a falar já, está bem? Assim que estiver pronto. Teve uma coisa que eu não lhe ouvi, vou lhe querer ouvir agora, sobre aquela parte da responsabilidade espiritual. A parte espiritual também. De que forma? Há um estudo, eu lembro, um estudo que saiu num documentário que eu assisti, falava sobre as famílias que vieram, independente de religião, independente de que igreja que frequenta, normalmente essas famílias têm uma outra forma de olhar para a família,
o pai para o filho, até certa forma do que disse aqui o Orlando Crispim, eu pergunto, de que forma a religião impacta na formação do pai que vai também educar o seu filho? Por exemplo, eu sou cristão e ser cristão é querer tornar-se como Cristo é. Então ele é perfeito. Ele nos deixou exemplos em todas as coisas. Eu acho que ao seguir essas instruções e tentar ser melhor, tentar ser como Cristo é, nos ajuda também a ser um pai melhor, a educar melhor, porque nós educamos segundo esses princípios. Nós educamos segundo o que Cristo nos ensinou, o que Ele nos deixou. Então, eu acho que isso impacta grandemente e também compartilho do mesmo pensamento que a família é daquilo que temos de mais importante para nós. E nós viemos ao mundo para ter essa experiência aqui e grande parte dessa experiência é termos uma família. Temos mais um telespectador em linha, na verdade o Salvador de Barros, perdemos este contacto porque ele tinha um problema com o telefone, mas agora temos Ferreira Salvador, aqui de Ferreira Vitória, aqui de São Vicente. Olá, boa tarde. Sim, sim. Sim. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre essa questão da responsabilidade de ser pai e se tiver perguntas também para os nossos convidados, seja à vontade. Minha Chico Vitória, Odeir. Chico Vitória, está à vontade, então tem pelo menos um minuto e meio para fazer comentário e para fazer perguntas também sobre a responsabilidade de ser pai. Exatamente, quando está tudo para o outro programa, muito pensar que é um problema cultural, você entendeu? A questão de pai e mãe é um problema cultural. Quando você tem pessoas que têm educação, que isto vem desde o início, pessoas que têm princípio, onde o pai está a espiar uma vida diferente, a mãe está a espiar uma vida diferente. Isto que é um casal. Pronto, as crianças têm sempre a tendência de escolher aquele caminho errado, porque é uma tendência que infelizmente não tem na vida, você entendeu? É uma maneira como de pensar, fazer pais olhar a realidade, que ter filhos é uma responsabilidade. E que isto tem que fazer de tudo por tudo para cuidar daqueles filhos, porque senão não se tem meninos abandonados na rua, meninos que arrumam essa pedra na rua, que é para respeitar uma gente mais grande, porque falta a gente exatamente aquele princípio cultural. E eu estou a pensar que vinha assim, lá um senhor que falava de parte espiritual, de falar que Deus já tudo escrito, mas de perguntar de que maneira que Deus já escrito, se pessoas nunca conseguiram entender essa realidade do que Deus já escrito. Portanto, há qualquer coisa que se falhar e que pessoas devem preocupar mais para poder ter uma educação melhor para os seus filhos. Está bem, nós agradecer a participação, Sr. Chico Vitória, ali está a participar no programa Sociedade Aberta. Portanto, Orlando Crispim, creio que a pergunta é para si. Então, está a dizer, Sr. Chico Vitória, nosso telespectador, que não é verdade que pessoas querem te entender. Tem muita gente que tem entendido e eles têm desfrutado do facto de se interessar para a palavra de Deus e interessar em pôr em prática a palavra de Deus. E nessas vidas, vou olhar que de facto houve uma grande transformação. O efeito da palavra de Deus nessas vidas, o efeito da obediência ou do seguir das orientações da palavra de Deus tem tido efeito em muitas vidas. Muita gente tem sido resgatado de vários problemas sociais quando se encontrar a palavra de Deus. E esta dá atenção à palavra de Deus. Porque o que é que está acontecendo na nossa sociedade é que não quer saber da palavra de Deus. Não estou que não te poder viver nas vidas sem Deus. E depois não tentando um labirinto sem saída e depois não se fica a dizer, mas onde é Deus? Quando é nós que te dá Deus gosta. Tem também um outro tópico aqui que eu queria lançar, é sobre a questão da estrutura familiar. Nós sabemos que sofreu muitas alterações. Eu pergunto-vos de que forma que os novos modelos de família alteram a figura paterna. Nós temos família, mulheres que dizem que querem ter uma produção independente. Temos também casais de mesmo sexo.
como é que fica a figura paterna? Eu acho que altera aí muito, porque, como nós sabemos, a família foi instituída por Deus. Homem e mulher, para se unirem e junto, trazerem novos filhos do Senhor à Terra. E quando nós mudamos essa estrutura, muitas vezes muda grandemente a paternidade, a figura paterna do homem. E muitos já não pensam que não precisa de um pai presente, e outros pais não querem também essa responsabilidade. Eu acho que a pessoa mais prejudicada é a própria criança, é o próprio filho. Quando cresce com essa lacuna na sua vida, sem uma figura paterna presente, ele tenta olhar ou tenta espalhar-se em outro lugar. Ele tenta encontrar essa figura em outro lugar. E muitas vezes não é o maior ou o melhor exemplo. Então, por mais que pensemos ou que não se precisa, eu acredito que sim, que precisa, que a criança precisa. A pessoa em si que está a crescer precisa dessa figura paterna. Orlando Crispim, sobre essa questão da alteração, a estrutura familiar e os novos modelos de família que nós temos e onde encontrar a figura paterna, onde fica neste caso? Neste caso, muitas vezes, não fica. É como tu teres um barco e dispensares o capitão. A probabilidade de naufrágio desse barco é gigantesca. E esses ditos novos modelos de família, entre aspas, são um desvio do padrão. São um desvio do manual de instruções. Ninguém pode melhorar ou fazer melhor do que quem inventou qualquer coisa, do que quem criou qualquer coisa. Ele domina aquilo que criou. Deus criou a família. E Deus diz, a família funciona assim, pai, mãe, filhos. Se nós quisermos inventar outros modelos, podemos até fazê-lo, mas não vamos ter o mesmo resultado. Para terminar rapidamente, só 30 segundos para cada um, dicas para ser um bom pai. Há essa possibilidade de dar dicas de ser um bom pai e depois o Romar também para completar. É voltar ao manual. Ser um bom pai, todas as instruções necessárias para sermos bom pai e sermos bons em qualquer área da nossa vida em que empreendermos, estão na palavra de Deus. Está tudo lá escrito. Voltar ao manual. Ver o que é que o Criador quis dizer quando nos criou. Que mensagem Ele nos passa para cada área da nossa vida. E orientar nossas decisões pela palavra de Deus. Aí vamos acertar muitas vezes mais na vida. Romário, enquanto mais jovem, de uma geração de diferença de 20 anos mais ou menos. Eu esteja presente na vida do seu filho. Dê muito mais do que só ajuda financeira, mas que esteja presente nos momentos de ensino, partilha de momentos agradáveis, desfrute, brinque, porque essas lembranças que ficarão no seu filho e que ficarão contigo e construirão juntos uma grande amizade que durará para a vida. Também eu agradeço aos dois, mais uma vez um feliz dia dos pais para os dois estarem aqui também connosco neste programa. Hoje nós falamos aqui da responsabilidade de ser pai. Pode rever este programa nas nossas plataformas digitais, no YouTube da RTC, também na página da RTC. Voltaremos a estar juntos agora na próxima terça-feira, no dia 26 de março, véspera da Mulher Cabo-Verdiana. Vamos ter como tema de destaque educar para prevenir casos de VBG. Fique bem e até a próxima semana.